Olá, turma dos terceiros anos do ensino médio modalidade EJA. Aqui é o professor Cícero, mais uma aula de Geografia de Rondônia, dando continuidade. Na última aula nós vimos acerca da localização do estado de Rondônia e acerca da sua posição dentro da federação, que nós somos o 23ª unidade federativa, que nós somos o 23º estado de Rondônia. Por que estado? Por que chamar de estado? Nós somos uma república federativa com 26 unidades em um território. Rondônia é a 23ª unidade federativa. Por que estado? O que é um estado? O estado é um conjunto de leis jurídicas e administrativas que regem a vida daqueles que está dentro de um mesmo espaço geográfico. Pode existir estado sem nação, mas não pode existir nações sem estado, perdão, mas não pode existir estado sem, nós não pode existir estado sem nação, né? Dentro de um mesmo perímetro geográfico, da mesma área geográfica, pode existir mais de uma nação, mais de um povo. Porém, não pode existir o Estado sem nação. O Estado é o arcabouço jurídico e administrativo, quer dizer, o conjunto de leis jurídicas e administrativas e de normas até tradicionais também, que rege a vida de todos. Por que podemos dizer que a nossa unidade federativa Rondônia é um Estado? Porque possui leis próprias e essas leis refletem a lei maior, que é a Constituição Federal. Tá? Recapitulando, a área do nosso estado é de 237.590,5 quilômetros quadrados. E nossa área corresponde a 7,11% da área da região norte e 2,98% de toda a área do território nacional. Rondônia corresponde a 2,98% do território nacional, nossa área. Nosso fuso horário, recapitulando, é o quarto fuso horário. Nós temos uma hora a menos da hora de oficial do Brasil. Rondônia possui 52 municípios. Os nossos municípios são os seguintes: Alvorada do Oeste, Nova Brasilândia do Oeste, São Miguel do Guaporé, Seringueiras, Alto Paraíso, Ariquemes, Cacaulândia, Machadinho do Oeste, Monte Negro, Rio Crespo, Vale do Anari, Alta Floresta do Oeste, Alto Alegre dos Parecis, Cacoal, Castanheiras, Espigão do Oeste, Ministro Andreasa, Novo Horizonte do Oeste, Rolim de Moura, Santa Luzia do Oeste, Cabixi,
Cerejeiras, Colorado do Oeste, Corumbiara, Pimenteiras do Oeste, Governador Jorge Teixeira, Jaru, Ji-Paraná, Mirante da Serra, Nova União, Ouro Preto do Oeste, Presidente Médici, Teixeirópolis, Theobroma, Urupá, Vale do Paraíso, Chupinguaia, Parecis, Pimenta Bueno, Primavera de Rondônia, São Felipe do Oeste, Vilhena, Costa Marques, Guajará-Mirim, São Francisco do Guaporé, Buritis, Campo Novo de Rondônia, Candeias do Jamari, Cujubi, Itapuã do Oeste, Nova Mamoré e a nossa capital, que é Porto Velho. O Porto do Velho, o Porto das Esperanças, que hoje, no mundo que nós estamos vivendo, na sociedade que estamos vivendo, no contexto em que estamos vivendo, na contextualização, na conjuntura atual, não oferece tantas esperanças assim, mas ainda é nosso porto seguro, nosso porto das esperanças. Porto esse que abrigou muita gente, vindas de vários rincões desse país, para construir essa cidade. Tá? E essa cidade é melhor do que tudo isso que está aí, de que muitos que estão aí dizendo que querem cuidar dela, que gostam dela, sejam eles de direita ou de extrema direita, ou de lado, de banda de centro, não importa de qual lugar seja, qual o seu pensamento. Essa cidade ainda há de ser uma grande metrópole e há de preservar o seu legado de Porto das Esperanças, porto seguro para muitos, de vários lugares desse país, do sul, daqui do norte mesmo, do nordeste, do centro-oeste e até mesmo de outros países, como do Caribe, né, como os nossos irmãos barbadianos, que aqui deram sua contribuição, sua força de trabalho, sua contribuição cultural para a formação do nosso povo. A geografia como sendo o estudo da localização dos fatos passados e dos fatos presentes. Por quê? O que é a história? A história é a caminhada do homem sobre o espaço geográfico, sobre o planeta. E o que é o estudo? Qual o objetivo do estudo da geografia? O espaço geográfico. Essa caminhada humana e esse desenvolvimento, essa ora evolução, ora regressão, se dá dentro de perímetros geográficos, dentro do espaço geográfico. E a transformação do espaço natural em espaço geográfico e a constante transformação do espaço geográfico é fruto de uma demanda, de uma necessidade dessa sociedade e da forma como essa sociedade se organizou para viver. E as necessidades dessa sociedade implicam em mudanças na paisagem e no espaço geográfico, que pode transformar esse espaço no espaço humano ou desumano. Esse desenvolvimento pode ser sustentável, respeitando o meio ambiente e buscando preservar biomas, ecossistemas e biomas, a natureza, ou primando pela devastação. Isso, o que vai determinar é o modelo de desenvolvimento, o modelo de exploração, que vai determinar a transformação constante desse espaço.
antes de ser constituída como ciência a geografia, que estou falando dela, no final do século XIX, foi durante muito tempo designada como estudo que visava localizar e descrever os espaços naturais e geográficos da Terra. Este recurso foi tradicionalmente utilizado também pela historiografia. A história localizava um fato ocorrido e o descrevia no espaço em que este ocorreu, que não passava nada mais, nada menos do que uma historicidade factual, que não tinha aquela finalidade de determinar as causas, né? As causas, os efeitos, os porquês dos fenômenos sociopolítico e econômico. Desde os escritos de Heródoto e Estrabão, que propuseram uma geografia em forma de narrativas e de erudição, até as abordagens humanistas atuais. Percebemos o caráter auxiliar que a história sempre teve para com a geografia e da geografia para com a história. Ambas, em uma simbiose perfeita, ambas as ciências sempre colaboraram entre si. A produção geográfica sobre o estado de Rondônia é fortemente escrita e enumerativa. Ela comenta de forma factual, como se fosse mera historiografia regional, constatada de forma factual e não como uma composição geográfica que mostra a formação do espaço geográfico do estado de Rondônia, né? Porque não basta mostrar a extensão do nosso estado, tem que mostrar por que é que o estado chegou a ter essa extensão e como se deu essa expansão territorial que que se resultou na nossa unidade federativa, no nosso estado. E qual o elo do nosso estado com os demais estados, os outros 5 estados da região norte e com os demais da federação, da União. Divisão administrativa, não basta falar ao longo do tempo, desde os tempos coloniais, desde Dom Antônio Rolim de Moura, em Vila Bela da Santíssima Trindade, falar sobre a questão administrativa, como se deu a administração aqui, onde naquela época que pertencia à província do Mato Grosso, passando ao longo do tempo, chegando a ser até os nossos dias, como se deu apenas mostrar que em determinado período da nossa história a administração houve tipo X ou Y, modelo YX de administração. Tem que é, é necessário, se faz necessário, explicar o porquê em cada momento da nossa história, desde do século XVIII até os nossos dias, os modelos administrativos que existiu aqui na região. E a relação social de trabalho, de produção, entre na época colonial, entre os colonos, depois já no período já nos séculos XIX e XX, a questão do agregado da terra, do imigrante,
já no século XX, com a expansão agrícola causada pela política de imigração do INCRA e tudo isso, e com os modelos administrativos no antigo território do Guaporé, depois do território federal do Guaporé e depois do território federal de Rondônia, e por último, já no final do período da ditadura civil-militar, quando o Estado quando o território federal de Rondônia é elevado à categoria de Estado. É como tudo isso aconteceu e por que aconteceu. Não basta apenas falar que aconteceu. Temos que entender por que tudo isso aconteceu, como aconteceu e o que levou a essas mudanças constantes. Outra coisa, temos que trabalhar a geografia de Rondônia como parte de uma geografia regional. Rondônia não é uma ilha. Rondônia está inserida dentro da chamada Amazônia Legal, da Amazônia brasileira, né? Rondônia fica na área subequatorial da Amazônia brasileira, na chamada Amazônia do Sul. Por isso, o que ocorre com os vizinhos tem reflexo no estado de Rondônia. E o que acontece no estado de Rondônia reflete nos estados vizinhos. Nós não somos uma ilha. Assim como o que acontece na União, o que acontece em Brasília, reflete em todas as unidades federativas e como Rondônia é uma delas, é a 23ª, também sofre os reflexos. E como o Brasil não é uma ilha, o que acontece no mundo também sentimos os reflexos. A formação do território que forma o estado de Rondônia tem início ainda no período de expansão territorial brasileiro. Ou seja, como já vimos anteriormente, a história de Rondônia não surgiu com a estrada de ferro Madeira-Mamoré. E a ocupação de Rondônia, do que hoje é Rondônia, não se dá com a estrada de ferro Madeira-Mamoré. Não se dá com a presença da empresa de Percival Farquhar, a Madeira Mamoré Highway Company, mas sim se dá ainda no período colonial. Naquela época, tem-se o Tratado de Madrid. Tratado esse que dizia que a terra seria daquele que conseguisse ocupar. E os lusos brasileiros, quer dizer, os filhos de portugueses nascidos no Brasil, seja eles filho de mãe lusitana com pai lusitano, ou de pai lusitano com negras africanas ou afrodescendente, ou de pai lusitano com mulheres originárias, com índias, ou já fruto desses cruzamentos, já produto de uma miscigenação maior, esses homens receberam o nome de bandeirantes ou de sertanistas. E foram esses homens, através das suas entradas e bandeiras, em busca de aprisionar índios, as bandeiras de apreação, que levaram eles a atravessar a linha imaginária de Tordesilha em busca do índio para transformar em escravo. Mais tarde, com as bandeiras oficiais, bandeira de prospecção, de busca de metais amoedáveis e pedras preciosas, esses homens adentram cada vez mais nos sertões. Saindo da província do Grão-Pará,
os sertanistas em busca das drogas dos sertões, que eram uma espécie de especiarias extraídas do extrativismo vegetal, extraído na floresta amazônica, que tinha um certo valor no mercado internacional. As monções, as viagens fluviais movidas pelo vento, que tinham a época do ano, ela também tem sua importância na ocupação dos rios da Amazônia e das terras banhadas por esses rios. E essa busca de ouro pelos paulistas, depois que eles encontram em Bom Jesus de Cuiabá, que deu origem à capital Cuiabá, apesar que a Currutela, o vilarejo que se chamava Bom Jesus de Cuiabá, não fica no centro de onde hoje é a capital mato-grossense, mas nas aproximações, fica próxima, creio eu que hoje fica bem próximo da periferia dessa grande metrópole, essa grande cidade brasileira do Centro-Oeste. No Centro-Oeste, não amazônica, né? Ela é amazônica, mas faz extrema com o Centro-Oeste. O Bom Jesus de Cuiabá, lá eles se encontram ouro, só que curtando a história, que vocês vão ver isso creio eu, com o professor de história, em história regional, história de Rondônia, não precisa eu estar enfatizando isso, mas é bom falar que a ocupação e a transformação do espaço natural do Vale do Mamoré e do Guaporé começa ainda no período colonial, não foi agora, que a história do nosso estado tem seu início no período colonial e não nos nossos dias. Quando acabou o ouro lá no Bom Jesus de Cuiabá, os paulistas adentram na floresta e chegam até o Vale do Guaporé e Mamoré. E aí eles fundam São Félix e São Francisco Xavier. E logo em seguida, devido ao grande número de pessoas devido ao surgimento de ouro em quantidade, em grande quantidade, muitos mineradores, muitos garimpeiros vão para aquela região. E ali eles fundam Vila Bela da Santíssima Trindade, que se torna a capital do Mato Grosso, a primeira capital do Mato Grosso. E para administrar tudo isso vem uma autoridade do reino, lá de Portugal, Dom Antônio Rolim de Moura, que hoje nós temos um município em homenagem a esse senhor, o município de Rolim de Moura. Eu vou ler para os senhores um fragmento de uma música de Milton Nascimento, um fragmento de uma música de Milton Nascimento e Fernando Bran, Notícias do Brasil. A novidade é que o Brasil não conhece, ou perdão, a novidade é que o Brasil não é só litoral, é muito mais e muito mais que qualquer zona sul. Tem gente boa espalhada por esse Brasil, que vai fazer desse lugar um bom país. Uma notícia está chegando lá do interior. Não deu no rádio, no jornal ou na televisão. Ficar de frente para o mar, de costa para o Brasil, não vai fazer desse lugar um bom país. O que Milton, com sua sabedoria que lhe é peculiar, e o
fabuloso Fernando Blanc quis nos mostrar que o Brasil não é só Ipanema, Copacabana, Cidade de Santos, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Recife, Salvador, Fortaleza. Há muito mais. E para que esse país seja um grande país, uma grande nação, todos os brasileiros têm que ser respeitados, de norte a sul, do Iapoque ao Chuí, da ponta do Mucuripe ao Cruzeiro do Sul, no Acre. Ser patriota não é se vestir como o velho da van, com as cores nacionais, da Havan, não é se vestir como o velho da Havan, ou da Havan, né, que ninguém vai pronunciar com R, que não é uma palavra inglesa, ali é uma justaposição de sobrenome de dois sócios, Havan, é Havan mesmo, como o velho da Havan. Isso não quer dizer ser patriota, nem colocar a bandeira, hastear a bandeira no quintal de casa, ou na frente de casa, de 4 em 4 anos, quando tem Copa do Mundo. Isso não é ser patriota. Nem ir para um comício de extrema-direita falar besteira. Isso é ser pseudo-patriota. Ser patriota é defender o bem-estar de todos os seus patrícios, todos os seus irmãos de pátria, independente da etnia, da cor da pele, da conta bancária, da sua origem social. Isso é ser patriota. Né? E é isso que Milton Nascimento e Fernando Blanc estão nos mostrando. Que o Brasil é muito mais do que o litoral, é muito mais do que os lugares ditos, do que as ilhas de excelências, os lugares desenvolvidos, ditos civilizados. Não, o Brasil também é o interior, é os rincões dos sertões, do Nordeste, do Centro-Oeste e da Amazônia. O Brasil, como dizia um velho poeta, Patativa do Asserela, na minha terra, no Ceará, nós não temos Brasil, nós temos Brasis. Ariano Suassuna também defendia essa máxima, o grande Ariano Suassuna, que escreveu o Alto da Compadecida. Né? Nós não temos Brasil, nós temos Brasis. E desses Brasis, nós ainda temos o Brasil profundo, como dizia Suassuna. Nós temos o Brasil profundo, o Brasil do povo. O povo é aquele que está hoje, no presente momento, nos dias atuais, sofrendo com o preço da energia, da água, da luz, da comida, do aluguel. É aquele que não tem terra, que tem que ser boia fria, ser agregado na fazenda de alguém, que tem terra até onde a vista alcança e não produz alimento. Quando produz, produz grãos para se transformar em ração, para vender para o exterior, para servir de ração para animais, que dá mais lucro do que produzir comida para o povo. Isso tudo é o Brasil. Os brasileiros não conhecem o Brasil. É isso que o Milton Nascimento e Fernando Blanc estão nos mostrando. E o nosso país só vai ser um país melhor quando conhecermos, todos nós conhecermos o nosso país, do Iapoque ao Chuí, do Mucuripe ao Cruzeiro do Sul, e conhecer com profundidade e com respeito, e buscando o melhor para todos. Atualmente o Brasil não é mais só o litoral, mas muitos ainda pensam assim, vivem de costa para o interior do Brasil e principalmente para
o Brasil profundo. Não é comum, agora diminuiu mais, mas era muito comum as pessoas ligarem querendo oferecer plano de internet ou outra coisa mais para sua casa, ou banco, querendo vender pacote de alguma coisa, e ligava para sua casa perguntava se onde você estava era Roraima, trocava Rondônia por Roraima. Ou seja, além de ser um atestado de ignorância profunda no, no campo da geografia, né? Ainda, além disso, também era um desrespeito, de certa forma. Já que você está vendendo um produto, você tem que procurar saber para onde você está destinando. Não só pegar um número aleatório no banco de dados, ligar para alguém e ainda perguntar. Aí é Porto Velho, capital de Roraima. Não, Porto Velho, capital de Rondônia. Acontecia muito isso. Ultimamente, até que eu não estou mais ouvindo tais coisas, mas já ouvi essas barbaridades. A conquista dos lusos brasileiros, ou seja, dos filhos de portugueses com o povo originário, porque o bandeirante era um mestiço, aquela foto bonita que tem lá no Museu dos Bandeirantes em São Paulo, museu, aquela foto com aquele homem forte, branco, calçado de botina, bem armado, branco do olho azul, aquilo ali é um engordo, aquilo é fake news. Já que está na moda usar essa palavra, que o brasileiro adora truncar a língua portuguesa com a língua inglesa. Aquilo ali é uma fraude. Não. O paulista verdadeiro, como usando também outro termo da moda agora, o paulista raiz, ele é filho de portugueses com indígena. Daí pelo qual o paulista arrasta tanto no R. Por isso que ele tem uma forma toda peculiar de falar a língua portuguesa, principalmente o paulista do interior, do campo, da roça. Ou seja, o bandeirante, ele era um mestiço. E foram esses mestiços que chegaram até onde hoje é o território de Rondônia, transformaram o espaço natural em prol da extrativismo mineral, em prol da mineração, do ouro de aluvião. Foi aí que iniciou tudo. Aí está o princípio da ocupação da Amazônia, da região amazônica e do perímetro que hoje forma o nosso estado de Rondônia. Tudo se dá no século XVIII. As primeiras viagens ou passagem dos ditos lusos brasileiros pelo que hoje é o nosso estado de Rondônia se dá no finalzinho do século XVII, mas é no século XVIII que inicia a ocupação, tanto do no Vale do Mamoré, tanto nas margens do Guaporé como do Mamoré. Isso tudo graças ao primeiro ciclo do ouro. E aqui é bom lembrar uma frase de Stanislaw Lech. Certa vez ele disse o seguinte: aquele que busca o céu na terra certamente dormiu na aula de geografia. Aquele que busca o céu na terra certamente dormiu na aula de geografia. Se ele dormiu na aula de geografia, ele apagou na aula de história. Em 1650, a região que corresponde ao atual estado de Rondônia
foi visitada pelos bandeirantes Antônio Raposo Tavares, que saíra da província de São Paulo de Piratininga em 1647, depois de ultrapassar a linha imaginária de Tordesilha, e ter cruzado o sertão central, onde hoje estão localizados Brasília, Distrito Federal, Goiás, passando pela região que corresponde ao Mato Grosso e chegou ao Vale do Guaporé, depois de ter ido até aos Andes. Do rio Mamoré, ele se dirige ao Alto Madeira, desce a região encachoeirada do nosso rio Madeira, até o grande rio Mar, de água doce, que é o nosso rio Amazonas. Daí chegou à província do Grão-Pará, o ponto geográfico mais distante da ocupação portuguesa em terras da América do Sul. Ou seja, a expansão territorial do Estado português contribuiu para a formação do que nós chamamos de região norte. E a nossa 23ª unidade federativa, nosso estado de Rondônia, por ser dos 6 estados da região norte, faz parte desse processo de ocupação do espaço geográfico por parte dos lusos brasileiros. Logo, a história do nosso povo, a história do nosso estado de Rondônia, não começou com a construção da rodovia da morte, com a construção da estrada de ferro, da ferrovia da morte, perdão, com a construção da ferrovia Madeira-Mamoré, a estrada de ferro Madeira-Mamoré, mas sim com o expansionismo colonial português para além da linha de Tordesilha. Isso só foi possível graças ao Tratado de Madrid, que determinava que a terra seria daquele que conseguisse tomar posse. E os lusos brasileiros, os filhos de portugueses com as mulheres originárias, eles conseguiram esse grande feito, conseguiram ocupar e tomar posse. Daí pelo qual a razão de termos um país continental, com a dimensão que temos. Tá? Por hoje ficamos por aqui. Na próxima aula vamos dar continuidade a partir da página 15 da nossa apostila. Apostila essa elaborada por esse que vos fala. E até breve. Tá? Vai ficar uma tarefa na plataforma Google Sala de Aula. Até lá.